Nesse exato momento estamos ao vivo para mais 174 países, também pelo YouTube, pela rede mundial de computadores. Uma boa noite a você que está em casa, nos recebendo aí na sua casa. Eu peço licença para que possamos estar aí com você na sala da sua casa, conversando com você. Como você já sabe, o nosso querido irmão e a nossa querida irmã, nós temos aqui todas as noites esse pré-culto, né? Esse momento que antecede o culto das 8 horas da noite, onde recebemos aqui o pastor que vai estar trazendo a mensagem. A gente conversa com ele, um bate-papo tranquilo, gostoso, para saber um pouco mais da vida, né, do pastor, da sua intimidade no bom sentido da palavra, para que a gente possa conhecer um pouco mais da vida do nosso querido pastor que vai estar trazendo a mensagem nessa noite. Mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, uma boa noite, e nessa noite nós temos a alegria de trazer aqui, nessa noite na Rádio Manaim, e também para você aí em qualquer parte do mundo que você esteja, porque nós estamos chegando em mais de 174 países pela rede mundial de computadores, pelo aplicativo, e nós sabemos que você está acompanhando aqui a programação e que você gosta muito, e nós também gostamos muito de estar aqui com você todas as noites, tá bom? Muito bem, o nosso convidado nessa noite é o pastor Denilson Nogueira, que eu não conhecia pessoalmente. Ele é administrador, ele é casado há 11 anos, ele é casado há 25 anos, me perdoem, está há 11 anos na Igreja Cristã Maranata, ali em Maruípe, é um bairro aqui de Vitória. Ele é nascido em Governador Valadares, é mineiro de nascença, mas é capixaba de coração. Ele veio para cá ainda nos anos 70 e vai falar aqui pra gente mais assertivamente. Ele é pai de 2 filhos, a Sofia, de 10 anos, e o Arthur, de 22 anos, é casado com a nossa irmã Isabel há 25 anos, só para ratificar aqui. E ele é o nosso entrevistado dessa noite, pastor Denilson Nogueira. A paz do Senhor, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Manaim. Obrigado, Kleber, a paz do Senhor. Cumprimento também a todos que estão conosco ligados nessa transmissão, com a paz do Senhor. Amém, querido. Para que a gente possa conhecer um pouco mais do pastor Denilson Nogueira. O pastor Denilson Nogueira, o senhor veio de Valadares para Vitória, chegou aqui com quantos anos, pastor? Eu estou com 49 anos, eu cheguei aqui com 3 anos de idade. Foi em 1975. 1975, com 3 anos. O senhor vem de família evangélica ou não? Não. Ao contrário, nessa época da nossa mudança aqui para o Espírito Santo, a minha família distante do Senhor, né? Na verdade, começou por mim, tendo uma experiência ainda criança, e depois o Senhor alcançou alguns da minha família, e foi uma bênção as experiências. Já que o senhor tocou no assunto de experiência, eu vou pegar esse gancho. E como o senhor, não tendo uma família evangélica, como o evangelho alcançou o senhor? Qual foi a sua experiência com a palavra do Senhor que fez com que o senhor, ainda criança ou jovem ou adolescente, pudesse ter essa experiência com o Deus vivo? Kleber, foi muito assim especial. A minha experiência com o Senhor, ela se deu assim em 2 momentos. Na minha infância e na minha juventude. Quando a minha família mudou-se para o Espírito Santo, nós viemos morar em Cariacica, ali no bairro que na época era chamado de Ouro Verde. Sim, para que os irmãos possam localizar, é pertinho de Bela Aurora, Vale da Esperança. Vale Esperança, isso. Então nós viemos residir ali, e a nossa casa, ela ficava praticamente nos fundos da igreja, de ferro e aço. E a minha mãe, nessa época, quando a gente chegou aqui, se estabeleceu, a minha mãe fez uma amizade muito grande com a dona Dedeca. Carinhosamente nós chamávamos ela de dona Dedeca, mas o nome dela é Aide, esposa do senhor Erli. A dona Dedeca, ela foi irmã da dona Neide. Dona Neide, aquela irmã, saudosa irmã Neide, que o pastor Amadeu até contava muito essa experiência no Manaim a respeito. Que caiu fogo do céu. Isso. E ela colocou uma grama dentro da Bíblia, mais ou menos. Isso, uma folha, isso. E quando chegou em casa, ela abriu a Bíblia para o esposo. E a Bíblia pegou irmão fogo. Sebastião. Isso, pegou fogo. E ali foi até a experiência de definição, de conversão, né? Do saudoso também, nosso irmão Sebastião. Então a minha mãe fez amizade com dona Dedeca.
E a dona Dedeca carinhosamente me adotou. Era muito novinho, 3, 4 anos. Ela também tem um filho que é contemporâneo meu, de idade, o Eliomar, que hoje é diácono lá na região da Serra. Mando para ele até meu abraço, saudade de revê-lo. Então ela começou a me levar para a igreja de Ferro e Aço. E ali na igreja, assim, me marcou muito foram os ensinos da escola bíblica dominical. Veja só. Foi realmente, assim, marcante para mim. Eu não perdi a escola dominical, porque depois que a dona Deca foi me levando, entrou na minha forma de vida mesmo. Eu ia para a igreja, minha mãe, graças a Deus, nunca colocou objeção, meu pai. Na minha casa eu tenho 7 irmãos, né? Uhum. Então eu ia pequenininho, a igreja nos fundos praticamente, eu ia para a igreja e tal. E dos ensinos que eu tive na escola dominical, o ensino que mais me marcou foi a respeito da volta do Senhor Jesus. Foi realmente assim, um ensino que ficou, sabe? Que me marcou muito. E além da experiência da escola dominical, do ensino da volta de Jesus, eu ainda criança tive uma experiência assim que me marcou muito com dons espirituais. Você poderia contar pra gente? Sim, claro. E que tem relação com o ensino da volta de Jesus. A igreja de Ferro e Aço subiu ao Manaim certa vez, e minha mãe me permitiu que eu fosse, dona Dedeca me levou. E lá no Manaim foi feita uma vigília no monte. Era de dia essa vigília. E ali no monte, o Senhor começou a falar conosco, a falar com a igreja através da interpretação das línguas. E o Senhor começou a falar a respeito do dia que estava se aproximando, da redenção da igreja, da volta do Senhor Jesus. Nesse momento, eu estava assim, perto de uma árvore, eu abracei a árvore e eu chorava muito. Chorava. Enquanto que o Senhor falava, e o Senhor foi falando assim da eternidade, da Nova Jerusalém, das ruas de ouro, enfim, o Senhor foi falando e aquilo eu fui chorando. E ali eu orei ao Senhor e eu estava chorando porque eu estava lembrando da minha família. Porque eu tinha uma convicção, eu tinha certeza de vida eterna, eu tinha certeza de que se a igreja fosse arrebatada, eu subiria com a igreja. E naquele momento ali, eu fiz uma oração pela minha mãe. Eu me lembro assim claramente. Eu fiz uma oração por ela. Falando, Senhor, minha mãe não pode ficar. E eu orei, Senhor, salva minha mãe. Que a minha mãe tenha vontade de ir para a igreja comigo. Passou. Descemos no domingo para casa. Dona Dedeca foi me levar em casa. Aí, na cozinha estavam as duas conversando, Dona Dedeca e minha mãe. Uhum. E eu fui fazer um lanche do lado. Aí a dona Dedeca, minha mãe perguntou, aquela coisa de mãe, né? Aí o Denilson se comportou lá. Afinal de contas, foi a primeira vez que eu tinha ido ao Manaim. Aí a dona Dedeca, não, ele se comportou direitinho e tal. Mas Denise, o nome da minha mãe, Denise. Eu falei, Denise, eu quero te contar uma coisa. Aí ela contou pra minha mãe. Nós tivemos uma vigília no Manaim e o Senhor falou conosco pelas línguas estranhas. E eu comecei a ouvir aquilo. E ela dizia assim para minha mãe, e o Senhor falou conosco sobre a volta do Senhor Jesus, que esse dia está se aproximando do arrebatamento da igreja. E o Denilson chorou muito. Sabe por quê, Denise? Porque ele orou por você para que o Senhor te salvasse. Kleber, eu não tinha falado isso para ninguém. Mas Deus sabe de tudo, né? Para ninguém. Isso tem aí mais de 40 anos, isso eu nunca me esqueci. Quando a dona Dedeca falou isso, aí eu comecei a chorar de novo. Porque ali eu tive, além de eu crer que foi o Senhor que estava falando no monte, eu tive ali a confirmação do que é dom espiritual. Que maravilha. Né? De que realmente ali eu não contei nada para dona Dedeca. Não falei nada para ninguém. Que eu tinha feito aquela oração no coração, né? Por ela. Então isso foi assim, isso foi muito marcante. Então na minha infância, escola dominical, o ensino a respeito da volta de Jesus e também dons espirituais. Isso me marcou. Mas aí veio a adolescência. Isso. Aí o senhor, ainda adolescente, afastou um pouquinho dos caminhos do Senhor. Lá para os 16 anos, eu fiquei 3 anos e pouquinho longe do caminho do Senhor, né?
Agora veja que coisa interessante, como é importante a escola dominical na vida das crianças, dos nossos filhos. O meu retorno, o resgate que o Senhor realizou da minha vida para a presença dele, o retorno, o Espírito Santo utilizou o ensino que eu recebi a respeito da volta de Jesus quando criança. Porque eu retornei para a presença do Senhor em 1991, no período da Guerra do Golfo. Não sei se você se lembra. Lembro, claro. Guerra do Golfo. Lembro, sim. E eu comecei a ouvir e assistir os noticiários na televisão. Eu me lembro que eu não conseguia nem assistir os jornais, né, televisivos com meu pai. Eu me lembro na sala que começava as notícias da guerra e tudo. Eu começava a me lembrar do que o senhor tinha falado no monte. E do que eu aprendi quando criança na escola dominical. Né? Guerras, rumores de guerras, nações contra nações. Olha a importância da escola dominical. Justamente, aquilo começou a falar comigo, e eu comecei a me conscientizar, a ser despertado, a ser tocado de que eu precisava voltar para a presença do Senhor, né? Porque se o Senhor voltasse, eu naquela condição, longe do caminho do Senhor, eu não ia viver a experiência e essa bênção gloriosa. Então, aquilo foi mexendo comigo. Eu me lembro que eu estava numa festa, nesse período também. Eu estava numa festa de sábado a domingo, aí lá para as tantas da madrugada do domingo, eu de repente, assim, parece que eu fui deslocado do lugar, eu olhei para aquele ambiente e eu mesmo falei comigo, aqui não é meu lugar. Se o Senhor Jesus voltar agora, eu vou ficar neste mundo. E eu peguei, deixei tudo lá, falei com os meus amigos que estavam comigo na festa, olha, eu tô indo embora. Eles perguntaram, mas o que aconteceu? O que houve? Não, eu quero ir embora, se vocês quiserem ir comigo, vocês vão, mas eu tô indo embora. Eu fui para casa, cheguei em casa, domingo de madrugada, e muito interessante, Cleber, que nesse período, esse inteirinho de 3 anos que eu fiquei longe do caminho do Senhor, a minha mãe foi alcançada e foi para a presença do Senhor. A sua oração foi ouvida. Curioso isso, né? Também a minha irmã mais velha, um irmão meu mais velho do que eu, que se tornou diácono depois, nesse período, eles se tornaram novos convertidos. E nesse domingo, então, cheguei em casa de madrugada, desci para almoçar, acordei, desci para almoçar, e lá estavam, minha irmã mais velha que se converteu, ela era casada, e meu irmão residia com ela. Aí na hora que eu desci, meu irmão novo convertido, naquele ímpeto, não esperou nem eu chegar. Falou assim, Denilson, eu vim aqui hoje para te transmitir um sonho que eu tive com você. O pastor dele, na época, era o pastor Hernandes. Tio Hernandes. E tio Hernandes, isso mesmo, carinhoso. Aí ele falou assim, olha, eu tive o sonho, contei pro meu pastor, ele consultou no grupo de intercessão e me disse que eu poderia te contar. Aí eu falei assim, então tá, qual foi o sonho? O sonho foi assim, ó, a igreja estava sendo arrebatada e eu olhava lá do alto, você tinha ficado e você estava chorando muito e gritando muito para a igreja voltar, porque você tinha ficado. Kleber do céu, eu dei meia volta, nada de almoçar, subi pro meu quarto apavorado. Você vê como é que o Espírito Santo faz as coisas, né? Falei sim, Senhor, eu preciso voltar para a sua presença. Aí naquele domingo eu tomei uma decisão, Kleber. Não, eu vou na igreja. Porque eu passei 3 anos e pouquinho, mas eu não coloquei o pé na igreja nenhuma. Então eu tomei uma decisão, não, eu tenho que ir no culto. Só que olha só como é que são as coisas. Eu não fui no domingo à noite, não fui na segunda, não fui na terça, não fui na quarta, eu fui na quinta. Saindo de um cliente, eu atendi ali na Fernando Ferrari, perto da UPS, era perto de 7h20 da noite. Sabia que o culto era 7h30, mas eu tentava lembrar onde tinha uma igreja que eu não queria chegar atrasado pro culto. Mas eu botei comigo, naquela quinta-feira eu preciso no culto. Aí eu me lembrei que tinha uma igreja na Praia do Canto, mas eu não me lembrava onde era. Aí eu me lembrei que certa vez eu vi que estavam construindo uma igreja em Bento Ferreira. Aí eu lembrei, aí eu peguei o carro, entrei, já estava na minha Vitória, eu entrei em Bento Ferreira. Kleber, quando eu entrei na rua com o meu carro, o culto já tinha começado. Quando eu ouvi o louvor, dentro do carro eu já caí em prantos. E todos nós conhecemos a parábola do filho pródigo. Eu tive aquele sentimento do retorno. Caiu em si. Foi maravilhoso. Aí eu abri o carro, eu entrei em prantos. E Bento Ferreira, na época, a igreja de Bento Ferreira, onde é o templo hoje, era um jardim extenso. E onde são os anexos, era onde era realizado o culto. Então, para você chegar lá
onde era o templo na época, senti que ia andar... Uns 200 metros, mais ou menos. E eu fui chorando. Eu não me lembro até hoje, porque eu fiquei... Aí ali eu me defini e fiquei na igreja. Eu não me lembro quem era que estava no portão, que me recebeu, quem estava na porta. Eu não me lembro quem é que fez o louvor, eu não me lembro quem pregou, eu não me lembro da mensagem. Só para mim foi assim, quando eu consegui entrar dentro do templo, eu só consegui sentar no último banco da igreja e chorava. Aí eu me lembro que um jovem me abordou, falou assim: você quer oração? Eu falei: quero. E o culto tinha acabado, mas chorando, e não parava. Mas uma criança. Aí vieram me atender o Sérgio Souza, pastor Sérgio Souza, que na época era diácono, e o Roberto Ferreira, que hoje é pastor, que era jovem também, da minha idade praticamente, 1 ano de diferença. Eles vieram me atender, eles me fizeram apenas 2 perguntas: meu nome e se eu residia em Bento Ferreira. Eu respondi meu nome e falei que não, que eu trabalhava próximo, estava ali para assistir o culto. E como eu estava chorando, aquela situação, eles me levaram para o anexo para orar comigo. Chegando lá, nada me perguntaram mais, me pediram para me ajoelhar, eu me ajoelhei. Vejam, a experiência da doutrina, do ensino da volta de Jesus que me levou a estar ali aquela noite. E agora dons espirituais, porque quando o Sérgio impôs as mãos, o Senhor começou a falar comigo, uma coisa que nunca tinha acontecido. Eu criei em dons, mas o Senhor falar diretamente comigo, isso nunca tinha acontecido. E a primeira frase que o Senhor falou comigo: Kleber, meu filho, nesta noite te trago de volta para a minha presença e te recebo de braços abertos. Isso conforta o coração de uma maneira. Porque vi que o adversário da tua alma iria tragar a sua vida. Kleber, eu não tinha contado nada da minha vida para aqueles 2 irmãos, nada. E como o Espírito Santo sabia que eu cria em dons e uma evidência dessa, aí foi uma coisa maravilhosa. E enquanto eu estive esses 3 anos e pouquinho fora da presença do Senhor, realmente em 3 episódios eu quase perdi minha vida. Então, assim, Deus sabia de tudo. Além da evidência, do sinal de que ali estava alguém que estava retornando e ninguém sabia, o Senhor, na interpretação, falou de um segredo também, dos 3 episódios que quase tiraram a minha vida. Então isso foi maravilhoso, essa foi a experiência na minha juventude que me marcou muito. E ali fiquei em Bento Ferreira, né? E se passaram aí esses 30 anos, né? Que maravilha. E estamos aí na presença do Senhor. Você que sintonizou agora, aproveitando a nossa audiência rotativa, você que está pelo YouTube ou pela Rádio Manaim, pela TV Web ou pelo aplicativo acompanhando a nossa programação, estamos recebendo aqui o pastor Denilson Nogueira. Ele é o nosso entrevistado dessa noite. Ele estará no culto de logo mais às 8 horas pelo YouTube. E você é o nosso convidado, tá bom? Pastor Denilson, e essa experiência que o senhor teve na infância e na juventude, o que essa experiência ela agrega, ela traz para que o senhor possa usar dessa experiência no seu ministério hoje? Isso traz para nós, pastores, a confirmação e a consciência da necessidade que nós temos e também o compromisso antes da necessidade de levarmos a igreja e auxiliarmos a igreja a experiência com as doutrinas, na compreensão e nas experiências da doutrina do Senhor. Eu sempre falo assim, sabe, Kleber? A escola bíblica dominical é o culto, assim, é o ponto alto, né? Porque a firmeza do servo do Senhor nesta hora que antecede a volta do Senhor Jesus são as doutrinas. As doutrinas são a firmeza, né? Para poder manter, porque hoje nós estamos enfrentando uma grande oposição nesse momento da saída da igreja, sabe? Então, a firmeza do servo nessa hora da igreja são as doutrinas. Os sinais e as maravilhas, como está contido na palavra, os sinais, eles vão seguir os que creem. Os sinais, eles sempre seguem a fé da igreja. É resultado, é uma consequência da vida espiritual da igreja. Agora, as doutrinas é o alicerce, é o fundamento, é a segurança da vida espiritual da igreja e dos servos. E a importância que traz para o ministério é de ajudar os pais nesse entendimento de quanto é importante a escola dominical para a vida dos nossos filhos. Para fixar a palavra no coração e na mente da criança. É a melhor e principal herança
um pai e uma mãe pode deixar ou pode transmitir para um filho. E pegando esse gancho da palavra, porque foi isso que fez com que o senhor, pastor Denilson, tivesse bem assim fresca a palavra do Senhor na sua memória, né? Que o fez lembrar das experiências lá no Manaim, que está fazendo lembrá-lo nessa noite também a palavra do Senhor. Nós conversando em off aqui com o pastor, ele me falou sobre Caleb. Eu achei importante, acho pertinente a gente colocar isso agora, porque a experiência de Caleb, Josué e Caleb, né? Também retrata um pouco disso. Foi a palavra. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, abordasse o que nós conversamos ali na sala de reuniões. Perfeitamente. Então, os sinais e maravilhas seguem aqueles que creem. O povo de Deus, o povo do Senhor. Antes do povo dos hebreus saírem da escravidão do Egito, eles presenciaram 10 milagres. As 10 pragas. As 10 pragas. Inexplicável. Aquilo foi extraordinário. Na saída, o mar se abre. Mais um milagre. Mais um milagre. Na travessia do deserto, sinais e maravilhas. Alimento que veio do céu, coluna de fogo, nuvem, muitos milagres. Né? Mas o que diz a palavra? Dos que saíram, apenas 2 entraram. Que foram Josué e Caleb e os demais que nasceram no exército, no deserto. No momento que antecedia a entrada na terra, os espias que lá foram, dentre eles Josué e Caleb, os demais derreteram o coração do povo. Quando Caleb pede a palavra para encorajar o povo, ao lermos lá, nós vamos ver que ele não faz menção dos milagres. Não que não sejam importantes e que não acontecem na vida daqueles que creem. Mas ele não mencionou, na hora do encorajamento, na hora da palavra de fortaleza, para poder entrar na terra, porque agora era o momento de possuir a terra, ele fez menção daquilo que saiu da boca do Senhor e entregue a Moisés, e Moisés transmitiu a palavra. Então a firmeza de Caleb e de Josué, naquele momento, não estavam nos milagres, mas na palavra. Tanto é que o povo, apesar de verem milagres no deserto, o coração ficou derretido. É verdade. Não é? Mas o coração de Josué e Caleb, não. O coração deles não se derreteu. Porque a palavra do Senhor estava viva, né? Os gigantes que eles viram na terra, não derreteu o coração deles. Não, por quê? Porque eles estavam confiado na palavra. Então a doutrina, volto a dizer, voltamos aqui a afirmar, as doutrinas são o alicerce, a firmeza, nesta hora que estamos de saída para possuir a Canaã celestial. E por falar em palavra, qual será a palavra que será trazida no culto dessa noite? Pastor, qual o texto? E o senhor poderia fazer uma breve introdução em 2 minutos, por favor? Claro. A palavra hoje está no primeiro livro de Reis, no capítulo 20, versículo 13. Uma experiência que o Senhor deu a Caleb, rei de Israel, que vai nos mostrar a posição que nós necessitamos estar nesse momento em que enfrentamos uma grande oposição, nesta hora da saída da igreja, uma grande oposição a obra que o Senhor estabeleceu e nos deu em nossas vidas. Então a mensagem hoje vai trazer esse entendimento dessa necessidade de resistirmos no Espírito para que a nossa coroa de glória seja guardada até o dia glorioso da volta do Senhor Jesus. Pronto, você já tem aí um pequeno spoiler, uma pequena introdução do que será trazida nessa noite a palavra do Senhor. Quero agradecer imensamente a vinda do Senhor aqui nessa noite, pastor Denilson Nogueira. Eu que agradeço muito. Conhecê-lo pessoalmente e volte mais vezes. Amém, vai ser sempre uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui, poder participar e compartilhar as nossas experiências. Sem dúvida nenhuma, tenho certeza absoluta que através da sua experiência, a experiência do Senhor, muitas pessoas que nos ouvem, que nos assistem, também elas de certa maneira sentiram um pouco. Só estava falando da experiência ali no monte no Manaim. Eu também tive uma experiência que marcou com dons espirituais, mas isso aqui a gente vai contar outro dia. Lá no Monte Jerusalém, no dia do meu aniversário, foi uma experiência que só eu sabia. Aliás, só eu não, o Senhor sabia, né? E ali foi uma experiência marcante. Pastor, muito obrigado pela vinda do senhor mais uma vez. Eu que agradeço. Abraço a toda a família. Muito obrigado. Tenho que liberar o pastor agora para o culto, que ele tem que ir para outro estúdio lá para trazer a mensagem. A você que ficou até aqui nessa meia hora com a gente, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Uma boa noite e bom culto, hein? Tá bom? Rádio Manaim, anunciando o Evangelho Eterno.